Muito prazer, meu nome é Melissa e eu sou tradutora e intérprete de português, inglês e húngaro. Quando eu me apresento dessa forma, a pergunta que eu ouço com mais frequência é: húngaro? Como assim? E com a mesma paciência de sempre, como se fosse a primeira vez, eu explico que eu fiz intercâmbio na Hungria através do Rotary. Eu sempre fui apaixonada por idiomas. Eu era daquelas que já no ensino fundamental tinha português e redação como matérias preferidas na escola. Aos 13, já tinha uma certa fluência no inglês, e então decidi que estava na hora de aprender um terceiro idioma. Muitos de meus companheiros do Interact também tinham interesse em fazer intercâmbio, mas eu ia completamente contra a maré, como dizem, porque enquanto que a maioria queria ir para a Inglaterra, Estados Unidos ou Austrália, estes eram exatamente os países para onde eu não gostaria de ir. Ao preencher o formulário do intercâmbio, eu escolhi Alemanha, Holanda ou Dinamarca, mas um belo dia me ligaram para dizer que só tinha vaga para a Hungria. Eu fui procurar no mapa onde é que ficava essa tal de Hungria. Embarquei aos 17 anos, em 2001, e eu fui enviada para um vilarejo de 200 habitantes, o que foi até vantajoso, porque quase ninguém falava inglês lá. Os intercambistas que moraram na capital, por exemplo, eles conseguiam se comunicar em inglês, mas esse não era o meu caso, porque para mim, aprender húngaro virou questão de sobrevivência mesmo. Eu cheguei lá sabendo falar apenas uma palavra em húngaro, que é potogatott kukorica, significa pipoca. Meus amigos até brincavam que fome eu não ia passar. O húngaro se encontra entre as 3 línguas mais difíceis do mundo, não se assemelha a nenhum outro idioma. Acredita-se que tem a mesma raiz que o finlandês, mas mesmo que seja verdade, ocorreu uma bifurcação há muito tempo e hoje em dia já nem se assemelham tanto. A grande vantagem do húngaro é que se pronuncia exatamente como se escreve, ou seja, se você decorar o som das letras, vai conseguir pronunciar qualquer palavra, mesmo sem saber seu significado. Não é como no português, em que a letra E pode ter som de E ou I, dependendo da palavra. Na casa da família que me hospedou, eu vi uma vez uma propaganda, estava anunciando algo que ia passar na TV e o título era Rettent Hetetlen. Eu pensei, nossa, Rettent Hetetlen? Aquilo ali pra mim parecia um palavrão, mas era apenas o filme Coração Valente. Eu concluí o ensino médio sempre focando o máximo possível no aprendizado do idioma. E logo que chegamos ao final do ano letivo, o Rotary da Hungria promoveu um concurso de húngaro entre os cerca de 40 intercambistas que estavam no país. Eu acabei conquistando o primeiro lugar e esse certificado, ele não tem nenhum valor acadêmico, não é nenhum mestrado ou doutorado, mas eu o guardo até hoje com muito carinho e me lembro que os organizadores disseram que meu nome foi falado até na rádio. Ao final do intercâmbio, eu já falava em um nível intermediário, mas não me dei por satisfeita. Ao saber que a empresa General Electric de Budapeste estava recrutando pessoas fluentes em português e inglês, um ano mais tarde, eu me candidatei e consegui a vaga. Desde então, foram 10 anos trabalhando em multinacionais na Hungria, utilizando diariamente o húngaro, o português, o inglês e o espanhol. Então, como amante de idiomas, eu me sentia no paraíso. Foi na General Electric que conheci o Martin, meu esposo, e neste ano completamos 15 anos de casados. Como família multicultural, um dos pontos que costuma chamar muito a atenção das pessoas é o bilinguismo. Nossas filhas falam húngaro tão fluentemente quanto o português, e isso foi tudo pré-meditado. Logo que eu iniciei a faculdade de letras na Hungria, antes de termos filhos, eu decidi logo no início que minha tese seria sobre bilinguismo infantil. E todo esse estudo já envolvia segundas intenções, pois eu queria aproveitar aquele tempo que estaria usando para fazer o trabalho acadêmico, para pesquisar o método que utilizaríamos assim que tivéssemos os nossos filhos. Eu descobri a existência de vários meios de implementação do bilinguismo em família. Entre eles tem, por exemplo, o Cada Pai Uma Língua, em que o pai fala com os filhos sempre no mesmo idioma e a mãe sempre em outro. Tem também o ambiental. Algumas famílias optam por falar entre si uma língua dentro de casa, outra quando estão fora. Já outros preferem algo mais espontâneo, sem nenhum critério pré-estabelecido.
Bem, nós optamos pelo primeiro, ou seja, não importa onde estivéssemos, eu sempre falaria em português com as crianças e o Martin sempre em húngaro. E deu muito certo. Para elas, isso foi tão natural que durante o aprendizado da fala, elas nem tinham noção de que falavam 2 idiomas. Elas simplesmente sabiam que tudo tem 2 nomes, o nome que a mamãe usa e o nome que o papai usa. Tanto é que, quando ainda eram menores, ao apresentar nossos amigos, nós costumávamos avisar para elas, olha, tal pessoa conversa igual o papai, pode falar que ela vai entender. Era bem mais simples do que falar para a criança, com ele você deve conversar em húngaro. Elas nem iriam saber do que estávamos falando. Eu tive a chance de pesquisar, inclusive, o caso de uma garotinha cuja mãe era japonesa e o pai de outra nacionalidade, que eu não me lembro agora, mas o interessante é que com todas as mulheres que ela se encontrava, ela falava em japonês, e com os homens no idioma do pai, não importa de onde fosse a pessoa. Então essa foi a associação que ela fez. Mulheres falam igual a minha mãe e homens falam igual ao meu pai, e pronto, acabou. Antigamente, muitos eram críticos à educação bilíngue. Diziam que podia confundir a cabeça da criança ou até mesmo atrasar o desenvolvimento. Mas, felizmente, hoje já se sabe muito sobre os benefícios do bilinguismo infantil. E pesquisas até indicam que realmente existe uma janela para aquisição de fluência, de modo que após os 10 anos de idade, torna-se cada vez mais difícil dominar um idioma e conseguir expressar-se como nativo. Eu fico até sentida ao tomar conhecimento de famílias em situação parecida com a nossa, formada por pais de diferentes nacionalidades, que não estimulam os filhos a falar ambos os idiomas. Como no caso de um jovem húngaro que eu entrevistei. Os pais dele se mudaram para os Estados Unidos quando ele ainda era criança. Por alguma razão, decidiram extinguir o húngaro da vida deles. Provavelmente com a melhor das intenções, acredito que queriam agilizar a fase de adaptação, mas hoje ele não fala nada no idioma do país onde nasceu. E muito recente ele me disse, meus pais tinham o presente em mão, mas nunca me entregaram. E realmente, ele pode vir a aprender o húngaro na fase adulta, mas não tão facilmente como ele teria aprendido caso tivesse sido exposto ao idioma durante a infância. E para fechar esse assunto de idiomas, nós implementamos em casa o que chamamos de English Time. No final de março deste ano, logo que se iniciou esse período de quarentena, nós decidimos que das 6 da manhã até as 6 da noite, só iríamos falar inglês. Estamos fascinados com o resultado. Após toda a turbulência e frustração dos primeiros meses, já estamos colhendo os frutos, porque elas não só se comunicam bem neste novo idioma, como eu acho que elas até já sonham em inglês, porque a menorzinha agora, quando acorda no meio da noite, ela chama pelo papai em inglês. Parece que é verdade aquela teoria de que quanto mais idiomas você fala, mais facilmente conseguirá aprender o próximo. Bom, em 2013 nós nos mudamos da Hungria para o Brasil e imediatamente fundamos a nossa empresa, a Lamarca Services, que é focada em projetos internacionais. Nós fornecemos treinamento, consultoria e traduções. Tivemos que percorrer todo o caminho das pedras. Os primeiros 2 anos foram muito desafiadores, porque apesar de contar com uma experiência de 10 anos, nós não tínhamos referências no Brasil. E vocês sabem que ninguém quer ser o primeiro cliente de uma empresa nova. Mas aos poucos conseguimos provar nossa capacidade e hoje somos credenciados por 5 órgãos federais e recomendados pela Embaixada da Hungria no Brasil. Bom, quem já trabalhou em multinacionais sabe que toda aquela transparência e disciplina que são demandados acabam moldando o tipo de profissional que você se torna. Foi por isso que ao iniciar nossa empresa aqui no Brasil, chegamos ao acordo de que mesmo sendo uma empresa pequena, de apenas 2 sócios e nenhum funcionário, nós iríamos conduzir a Lamarca como se ela fosse uma multinacional, prezando por transparência total, sempre ir além das expectativas do cliente e nunca deixar de emitir nota fiscal. Eu vou abrir um parênteses aqui, só para seguir a ordem cronológica. Em 2017, eu tive a honra de adquirir a cidadania húngara. Fechemos os parênteses. Um de nossos lemas na Lamarca é o seguinte: o sucesso acontece quando preparação e oportunidade se encontram. Em 2018, o cerimonial da Presidência da República entrou em contato comigo. Eles me contrataram para traduzir a reunião bilateral entre o então presidente Michel Temer
e o presidente da Hungria, o Sr. János Áder, que estava no Brasil por ocasião do Fórum Mundial da Água, que ocorreu em Brasília naquele ano. Nessa foto aqui, eu estou ao lado do presidente para recepcionar o visitante. E eu confesso que enquanto esse homem subia a rampa, passou um filme em minha cabeça. Eu saí do interior de Minas para um país que eu não escolhi e agora eu estava ali, incumbida de intermediar a reunião entre esses dois chefes de Estado. Houve até uma quebra de protocolo, não intencional, obviamente, de minha parte. Ele chegou, cumprimentou o Temer e eu, lá do lado, automaticamente estendi minha mão para cumprimentá-lo e me apresentar. Houve recíproca de sua parte, ele me cumprimentou, porém, ao direcionarmos os três, para a sala de reunião, um assistente do cerimonial cochichou assim para mim: "Você não pode cumprimentar, só traduzir." Dizem que a profissão de intérprete é a segunda mais estressante do mundo. A primeira é de controlador de voo. E nesse dia eu entendi a razão dessa fama. Eu tinha me preparado por vários dias. Cheguei ao palácio com todo o meu aparato de intérprete, ou seja, bloquinho e caneta na mão. E eles me sentaram logo ali, atrás do Temer, e enfiaram esse microfone na minha mão. Ou seja, era para eu esquecer a possibilidade de tomar notas. Na interpretação desse tipo, que chamamos de consecutiva, a pessoa fala e o intérprete toma notas, não da fala em si, palavra por palavra. Nós anotamos palavras-chave, números, símbolos, qualquer coisa que nos ajude a transmitir a mensagem em outro idioma e da forma mais precisa possível. Bom, quando colocaram esse microfone na minha mão, eu vi que eu só poderia contar mesmo com a minha memória. Mas, por sorte, nesse dia passaram a palavra com frequência para mim e eu não tive que reter muita informação de uma vez. Porém, o ápice da minha carreira como intérprete ocorreu no dia 2 de janeiro de 2019. Eu tive a honra, mais uma vez, de ir ao Palácio do Planalto, dessa vez para traduzir a reunião bilateral entre o Bolsonaro, em seu primeiro dia de trabalho como presidente da República, e o primeiro-ministro da Hungria, o senhor Viktor Orbán, que veio ao Brasil para assistir à posse presidencial. A repercussão dessa vez foi bem maior, e inclusive é o que me concedeu a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Aquilo foi muito especial para mim, era algo que eu queria muito. Me lembro que no dia 28 de outubro do ano anterior, logo que saiu o resultado do segundo turno das eleições, eu falei para minha mãe: minha meta agora é traduzir para o Bolsonaro. Eu já cheguei lá uma vez, então ninguém venha me dizer que é impossível. Eu só não imaginava que esse sonho ocorreria tão rapidamente, porque 2 meses depois eles me ligaram. Muita gente até pergunta, o que é falado nessas reuniões, mas é importante saber que um bom intérprete tem 3 funções: ouvir, traduzir e esquecer. Nós trabalhamos sob absoluta confidencialidade. Minha meta agora é continuar servindo, como foi dito nesse artigo de jornal, continuar servindo como uma ponte entre as nações. Tratam-se de 2 países cristãos, com visões e objetivos muito semelhantes no momento atual. Como cidadã húngaro-brasileira, eu continuo dizendo que realmente, na época do intercâmbio, eu não escolhi a Hungria, mas a Hungria me escolheu, através de uma fortuita ação do Rotary, que me concedeu as maiores preciosidades, tanto na esfera familiar como na profissional. Eu acredito que consegui provar que os eventos rotários têm o poder de exceder quaisquer expectativas. E aonde quer que eu vá contar minha história, eu faço questão de continuar enaltecendo essa força incrível do Rotary, em romper barreiras, construir pontes e fazer a diferença. Muito obrigada!